Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à segunda aula aí do nosso curso de Photoshop. Bom, hoje vou mostrar para vocês as ferramentas aqui, vou mostrar por cima, tá? As ferramentas, já vou logo avisando, não vou ficar passando por todas as ferramentas, tá? Algumas a gente só vai olhar mais ou menos, porque nem todas as ferramentas eu uso. Porque nem todas as ferramentas são importantes para um projeto base ali que você vai fazer. Entendeu? Já são para coisas muito avançadas e tal. Então não faz sentido a gente ficar vendo todas as ferramentas, porque senão vai encher a cabeça de vocês de coisa, e aí acaba que o básico, que é importante, você não consegue aprender, porque às vezes você está pensando numa coisa muito avançada, numa coisa muito complexa ali já, que não faz sentido pensar no momento. Beleza? Então algumas ferramentas eu nem vou ficar mostrando para vocês não. Eu vou mostrar as principais, as que realmente você vai necessitar nos seus projetos, com certeza. Beleza? As que eu utilizo no dia a dia. Eu trabalho com Photoshop há 2 anos, então eu sei o que a gente costuma utilizar no dia a dia, beleza? E eu vou mostrar essas ferramentas para vocês. Então vamos lá. Vamos usar... na aula passada eu esqueci até de falar para vocês que vocês podem colocar um título aqui no design de vocês, tá? Mas eu não faço isso, por quê? Eu continuo fazendo sem título e tal, porque depois a gente dá um Ctrl S, aí na hora de a gente salvar, enquanto a gente está fazendo a arte, quando a gente está no meio da arte. Inclusive, é uma coisa que você sempre deve lembrar, Ctrl S. Quando você começou a fazer arte, começou a fazer as primeiras coisas, já dá um Ctrl S, já salva, porque se o Photoshop se o Photoshop, eu misturei crachar com travar. Se o Photoshop travar ou crachar, você está com o seu projeto salvo, beleza? Mas aqui questão do nome, eu não costumo colocar o nome aqui agora, eu costumo colocar quando eu for salvar o projeto, beleza? Mas se você quiser, não tem problema, você já pode começar com o título aqui. Inclusive, vamos colocar aula 2. Deixa eu conferir se o microfone está certinho. Eu nem conferi, galera. Conferindo ao vivo. Tá funcionando. Ao vivo não, né? Que eu não tô fazendo live, mas eu nem vou cortar isso aí não. Vamos embora. Aula 2. Como eu já tinha mostrado para vocês, largura vamos fazer aqui como se fosse um post para Instagram, um post retangular ali para o feed, beleza? Resolução 300, RGB, sRGB, 16 bits e vamos em criar. Bom, abriu aqui, já separei uma foto aqui para a gente trabalhar com ela, tá? Tá aqui em baixadas, eu peguei no Pinterest mesmo, para a gente trabalhar com ela e ir mostrando as ferramentas, tá? Bom, tá aqui a nossa foto. Primeira ferramenta, vamos mostrar dessa coluna aqui, tá? Eu creio que essas ferramentas aqui, para falar bem a verdade, eu nem uso, então eu não vou mostrar para vocês, a não ser esses dois aqui, tá? Então esses dois eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar as que eu costumo usar. Ferramenta Mover, é óbvio, não tem como você não usar a ferramenta Mover no seu projeto. Quando você tá em alguma outra ferramenta e coisa e tal, aqui, tá vendo que você não consegue mexer a imagem porque você está em uma outra ferramenta. Você quer voltar para a ferramenta Mover, pode tanto clicar a tecla V. E aqui como eu... não, acho que eu não falei para vocês na aula anterior, né? A gente nem fez esses quadradinhos aqui. Mas caso você faça uma seleção aqui, poxa, ela fiz uma seleção sem querer, cara. E agora? Eu clico na ferramenta Mover... mas esse quadradinho não sai, cara. Como que eu faço para tirar esse quadradinho? Atalho. Por falar em atalho, pega uma agenda, pega um caderninho, uma folhinha para você anotar os atalhos, que é muito importante você aprender atalhos no Photoshop, vai te ajudar demais. Tem alguns que são realmente essenciais, você precisa dele. Por exemplo, o Ctrl D. Você selecionou, não quer usar aquela seleção, eu quero tirá-la, dá um Ctrl D e aí esse quadradinho some. Você pode voltar aqui para a ferramenta Mover, clicando a letra V ou então vindo aqui. Eu costumo usar o mouse para ir para a ferramenta Mover, tá? Mas se você quiser aprender acostumar a usar o V, a tecla V, para ir para a ferramenta Mover, melhor ainda, beleza? Bom, ferramenta Mover é basicamente isso. Para você mover aqui a sua imagem, a sua camada, tá? Agora aqui a ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção, ela tem a seleção retangular, tem a seleção elíptica, seleção de linha única e a seleção de coluna única. Mas essas três aqui eu não costumo usar, tá? A elíptica, dá para você usar, mas eu também não costumo usar a elíptica, para ser bem sincero. Eu uso pouco, mas uso ainda essa ferramenta
retangular. Às vezes você quer cortar, quero cortar aqui, sei lá, só os olhos da personagem. Eu quero deixar uma imagem só com os olhos da personagem. Como que eu faço, Alan? Você vem aqui na ferramenta, né? Ferramenta de retângulozinho. Como que é o nome dessa ferramenta, cara? Eu nem me lembro o nome da... Letreiro retangular. Letreiro retangular. Você vem nela, seleciona aqui a área dos olhos e tal. Beleza. E agora, Alan, como que eu faço para recortar só essa parte? Você vai ter que vir aqui na sua camada. Tá vendo que ela tá... Quando ela tá com esse... Como que eu posso dizer? Essa folhinha aqui é porque ela tá como objeto inteligente. Então você pode entrar aqui na imagem e... Enfim, você pode pintar a imagem e tal, entendeu? E aí você dá um Ctrl S. Na verdade agora só ficou a imagem ficou como plano de fundo. Tá, na verdade a gente abriu uma outra, como se fosse um outro projeto aqui, tá? A gente pinta aqui, a gente dá um Ctrl S. Quando a gente volta aqui, a imagem volta pintada, tá? Eu tinha me perdido aqui. É que quando você entra aqui, ele abre como se fosse um novo projeto, tá vendo? E aí você faz alterações aqui, dá um Ctrl S, que é para salvar. Aí você volta no projeto que você estava, ele volta alterado, entendeu? Então você consegue mexer ali na imagem, dentro, como se fosse num projeto separado, sabe? Mas não vou entrar muito a fundo nisso aí agora não. Vamos dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, beleza, voltou. Estamos falando agora da ferramenta de seleção, então vamos focar na ferramenta de seleção. Alan, como que eu vou recortar agora essa parte do olho dele, essa dela, né, no caso? Essa parte que está selecionada aqui. Você vai ter que vir aqui. Como ele está em objeto inteligente, você não consegue fazer esse recorte. Então você vai ter que vir aqui, tá? Nesse espaço em branco aqui, na frente da camada. Você clica com o botão direito do mouse, tá? Vai aparecer esse mundo de coisa aqui, mas não endoida com isso não, tá? Você vai vir aqui em rasterizar camada, tá? Rasterizou, beleza. Tá vendo que sumiu ali aquela folhinha? Então agora você consegue fazer o recorte. Agora aqui, existem dois atalhos possíveis e eu já vou explicar a diferença deles para vocês. Ó, tem um atalho, Ctrl, se você quiser anotar, anota, é muito importante. Tem muito atalho, a gente vai falar muito atalho aqui, então é importante você anotar, tá? Não se esquece de anotar. Primeiro atalho, Ctrl Shift J. Ctrl Shift J. Tá vendo? Ele recortou só a parte do olho. E aí se eu tiro a camada anterior que tava, olha. Ou então se eu tiro a parte de cima, não fica a parte de baixo, entendeu? Ele duplica, ele recorta, realmente recorta. Ele não duplica aquela parte que você selecionou, ele realmente recorta, entendeu? Se eu tiro aqui a camada que foi recortada, ele remove o olho. Se eu tiro a camada de baixo, deixo só de cima, fica só o olho, tá? Essa é a primeira forma de você recortar aí uma parte selecionada, tá? Vamos dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até voltar onde a gente estava aqui. E já acabei de fazer o atalho aqui, já vou ensinar para vocês. Ctrl Z é para voltar, Ctrl Shift Z você vai para frente de novo, entendeu? Nossa, voltei demais, cara, quero voltar para frente, vamos dizer assim. Ctrl Shift Z, você vai indo para frente de novo. Ctrl Z, você volta para trás o que você foi fazendo, tá? Beleza, está selecionado aqui. O outro atalho, o primeiro foi Ctrl Shift J, que você realmente recorta e não duplica. O outro atalho é Ctrl J, que aí sim você duplica, tá? Tá vendo que se eu tiro a camada de cima, fica normal, não recorta nada. Mas se eu tiro só a camada de baixo, ele ficou só a parte do olho, entendeu? Então aqui, Ctrl J, você não recorta, você duplica aquela parte selecionada. Ctrl Shift J, você realmente recorta. Então a camada de baixo que estava aqui, ele vai ficar sem a parte do olho, se você recortou com Ctrl Shift J. Deu para entender? Se não deu, se ficou alguma dúvida, fala nos comentários, que eu creio que eu vou preparar uma aulona aí só respondendo dúvidas dos comentários, ou talvez na próxima aula eu já respondo também, beleza? Mas se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Mas acho que ficou bem claro, né? Ctrl Shift J você recorta, Ctrl J você duplica a área selecionada. Fechou? Bom, vamos agora para outra ferramenta aqui.
Cara, essa ferramenta de laço é basicamente a mesma coisa, tá? Só que você pode fazer não sei, eu quero pegar essa parte aqui do rosto, meio quadrado assim mesmo e tal. Eita, não foi? Aqui. Aí você fez uma seleção, igual o retangular aqui, só que aqui você pode fazer uma seleção personalizada, entendeu? Aí você pode dar um Ctrl J também, e aí ele vai duplicar, tá vendo? Deixa eu dar Ctrl Z aqui, ou então você pode dar um Ctrl Shift J, que aí ele vai recortar, tá vendo? Basicamente a mesma coisa dessa ferramenta aqui, só que com o laço você consegue fazer personalizado, tá? E aí tem laço magnético, tem esse outro, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal, Ctrl D. Esse laço aqui normal, você pode realmente meio que como se fosse uma caneta aqui, sabe? Desenhando aqui. Aí você dá um Ctrl J, faz aqui. Beleza? Eu não costumo usar muito essas ferramentas aqui. De vez em quando eu uso essa aqui, mas também não é sempre, não. Mas essa aqui, às vezes, eu uso ainda. Beleza? Agora, essa aqui, galera, é uma ferramenta interessante que a gente vai conversar um pouco sobre ela, tá? É a famosa seleção de objeto. Quando você for usar essa ferramenta, você estiver lá no meio do projeto e tal, é preciso selecionar um objeto para recortar. Não sei se vocês escutaram, mas o computador, só de eu clicar aqui, o computador já acionou a Venturinha, porque é muito pesada essa ferramenta, cara. Então, quando você estiver lá no meio do projeto, for utilizar essa ferramenta, dê Ctrl S para salvar o seu projeto, porque o perigo do Photoshop cravar é cravar. De novo, eu misturei crachá com travar. O perigo do seu Photoshop crachar é grande, cara. Então, sempre quando você for usar essa ferramenta, dá um Ctrl S, dá um confere se está salvo, porque se o seu Photoshop fechar, você está com o seu trabalho salvo ali de onde você estava, beleza? Bom, seleção de objeto. Deixa eu, inclusive, dar um Ctrl S aqui. Aula 2. Vamos salvar aqui mesmo. Apesar que a gente nem está fazendo nada, só está apresentando as ferramentas, né? Mas é costume já. Seleção de objeto. Você clicou, tem 3 opções. Tem essa primeira aqui, que é como se fosse um automático. Tá vendo? Você clicou aqui em cima, ele demora, tá? Se o seu PC não for forte, cara, ele demora. Se o seu PC for igual ao meu, ele vai demorar um pouquinho aqui, uns 10 segundos pelo menos, tá vendo? Selecionou. Beleza. Agora você faz aquele mesmo esquema que a gente fez aqui para recortar aqui. Se você quiser recortar, Ctrl Shift J. Tá vendo que ele deu até uma travadinha aqui? E aí a gente tira a camada de baixo, tá vendo? Recortou só a moça. Olha como é que demora, cara. É muito pesado, cara. É muito pesado. Por isso que eu falo, dá Ctrl S sempre que você for usar essa ferramenta, cara, que ela é pesada. Mesmo esquema. Para duplicar, Ctrl J. Aí fica a camada de baixo. Normal. Fechou? É isso, vamos... aí tem também seleção rápida, que é como se fosse um semi-automático esse aqui. Você clica com o botão esquerdo, normal ali, aí você vai arrastando e vai selecionando aqui e tal. Entendeu? Então, tipo assim, são 3 opções de ferramentas. Deixa eu dar um Ctrl D. E essa varinha mágica é praticamente a mesma coisa da primeira. Você vai clicar aqui, só que a primeira é melhor, tá vendo? A varinha mágica nem sempre funciona não. É legal que ela pegou só a parte do cabelo, tá vendo? Então ela pega só uma parte do rosto aqui, mas pega todo errado, tá vendo? Não pega legal. Então assim, você pode ir testando. Você testa de objeto, se não funcionar, você tenta nessa que é semi-automática, você vai arrastando. Aí se não funcionar, você tenta varinha mágica. Então você tem 3 opções aí para você selecionar o seu objeto. Mas vou ser bem sincero com vocês, vamos ter uma conversa franca aqui agora. Eu não costumo usar essa ferramenta do Photoshop. Estou mostrando para vocês que é uma ferramenta interessante e tal, mas eu não costumo usar, porque a do Canva é muito melhor. Eu estou fazendo aula de Photoshop, mas estou falando sobre o Canva, cara. Os designers aí de plantão vão me matar agora, mas vocês têm que confessar, cara. A IA do Canva é muito boa para remoção de fundo. Essas partes do cabelo aqui, cara, aqui nem tanto, que aqui não tem tanto cabelo solto, fiozinho de cabelo solto. Mas, por exemplo, você vai pegar uma modelo com cabelo crespo, que é aquele cabelo afro e tal, e aí fica aqueles cabelos, aqueles fios mais soltos. Por exemplo, o meu, eu tive
Para fazer a arte da primeira aula, eu tive que fazer pelo Canva. Eu tentei recortar pelo Photoshop, mas não ficou legal. E aí eu fui lá no Canva, ele pega todinho os fiozinhos do cabelo que tá solto e tal. É muito boa a IA do Canva, cara. Vamos ser sinceros, tô dando aula de Photoshop, mas, cara, não dá pra negar. A IA do Canva é muito melhor que a IA do Photoshop ainda, tá? Talvez a IA do Photoshop melhore e tal, e chegue ali no nível do Canva ou até melhor. Mas no momento, pra mim, a do Canva é melhor, tá? Mas você pode testar aí em imagens simples, que não é tão complexo a remoção do fundo, que não tem que tirar uns fiozinhos de cabelo e aquela coisa tão detalhada. A do Photoshop também vai servir, fechou? Essa aqui, cara, é uma ferramenta de corte. Aqui você vai cortar aqui o coisa do seu design. Eu não costumo usar isso aqui, então eu não vou ficar apresentando para vocês não, tá? Ferramenta quadro também eu não costumo usar. Pelo que eu vi, eu consigo fazer isso aqui com outras ferramentas, com outros esquemas. Então eu não uso e não vou ficar apresentando nada para vocês não. Conta-gotas é interessante, só que a gente não vai ficar utilizando ele por essa ferramenta aqui, tá? A gente vai utilizar ele de outra forma, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Então eu não vou ficar apresentando não, mas conta-gotas eu acho que vocês devem saber o que é, né? Pra gente pegar uma cor aqui, tá vendo essa aba de cor aqui? Ah, vamos pegar o tom de pele da mulher. Pegamos, vamos pegar a cor do olho aqui, pegamos, a cor da camisa, pegamos a cor. Eu acho que todo mundo sabe o que é um conta-gotas, mas normalmente a gente não vai usar ele por aqui não, a gente vai usar ele por outro lugar. Isso aqui, cara, é muito legal, eu usei essa ferramenta um dia desses, cara, eu não usava essa ferramenta não, fui usar um dia desses, a luz tá meia, fui usar um dia desses, essa ferramenta é muito boa, cara, aqui você consegue remover manchas, tá vendo, ó? Por exemplo, a gente vem aqui, vai removendo as manchinhas da mulher aqui, olha. Tá vendo? É muito legal para você que trabalha com fotografia, poxa, fotografia de estúdio e tal. E aí a pessoa, cara, eu tô com uma acne, tô com uma espinha, com um negócio, remove para mim na edição. Poxa, isso aqui facilita demais da conta, cara. Olha como é que vai deixando a pele da mulher lisinha, tá vendo? Vai deixando perfeito, cara. É muito boa essa ferramenta. Pra você trabalhar aí com fotografias, ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos voltando. Só pra gente mostrar, deixa eu duplicar. Ah, duplicar, você quer duplicar a camada? Ctrl J, tá? Já que eu já vou duplicar, já vou ensinar pra vocês qual que é o atalho. Ctrl J, você vem aqui. Ué, tava com alguma área selecionada. Calma aí, deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl D, Ctrl J. Aí, agora sim, tava com alguma área selecionada que a gente não tava vendo. Deixa eu tirar essa camada de cima, vir na camada de baixo e utilizar a ferramenta aqui só para mostrar para vocês a diferença com a ferramenta e sem a ferramenta. Vamos fazer malemar aqui, não vamos ficar caprichando muito não. Só para mostrar a eficácia da ferramenta, cara. Deu uma bugada aqui, abriu um buraco na cara da mulher, misericórdia. Mas é que a gente tá fazendo rápido, né? Mas olha a diferença, cara, que já fez na pele da mulher. Se você fizer detalhado, caprichadinho, fica muito bom, tá? Beleza. Mostramos a ferramenta aqui de recuperação de manchas. Agora vamos para a ferramenta pincel. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, hein, cara? Mas é interessante, a gente vai já mostrar logo todas as ferramentas aqui, que na próxima aula a gente já começa a realmente utilizar essas ferramentas. Ferramenta pincel, cara, você vai usar demais essa ferramenta. Atalho B, tecla B do seu teclado, tá? Anota, com certeza você vai clicar muito essa tecla B, vai começar a até arrancar a letra aqui do seu teclado, quando você for fazer os seus projetos. Aqui, opa, deixa eu selecionar outra camada aqui. Pincel. Deixa eu abrir uma camada nova, que aí não tem perigo da gente ficar fazendo bagunça nessa camada da fora. Pincel. Cara, você vai usar muito pincel para iluminação. Iluminação e sombra basicamente. Tá? Ninguém fica pegando pincel e desenhando coisinha aqui e tal. É muito difícil. Já utilizei, mas tipo raramente. Então você vai usar mais realmente para fazer luz e sombra. Trabalhar com luz e sombra na sua imagem, no seu design, tá?
Alan, eu tô vendo que você tá aumentando o pincel e diminuindo sem mexer em nada aí. Como você tá fazendo isso, cara? Você vai clicar a tecla Alt do seu teclado, clicar o botão direito do mouse e aí vai ficar assim, olha. Você arrastou o mouse para a direita, ele vai aumentar. Arrastou para a esquerda, ele vai diminuir o tamanho, tá? É muito bom isso aqui, porque você não precisa ficar vindo aqui. Ah, deixa eu ver o tamanho certinho. Deixa eu pôr aqui e visualizar. Não, mais grande. Mais grande um pouquinho. Aí chega num tamanho aqui de 300 e pouco, se eu não me engano. Não, mais um pouquinho. Aqui, ó. Chega a 500 e pouco. Fica muito difícil para você ir mexendo aqui de pouquinho. Tá vendo que ele já pula lá para 900 e pouco, 1300 e pouco. Então aqui você tem um controle mais rápido do tamanho do pincel. E você vê ao vivo aqui qual é o tamanho que está ficando. E, cara, é muito melhor por aqui, tá? Mais rápido, você vê ao vivo o tamanho que tá ficando, você tem um controle mais preciso também do tamanho que você quer o pincel, tá? Então, tecla Alt, botão direito do mouse, arrastou para a esquerda, diminui, arrastou para a direita, aumenta. Tá, para cima e para baixo tem alguma função, Alan? Tem, sim senhor, sim senhora. Para cima e para baixo, ele vai aumentar e diminuir a dureza do pincel. O que é a dureza do pincel? Eu já vou te mostrar. Ficou estranho, né, essa frase, mas vou te mostrar agora aqui o que é a dureza do pincel aqui no Photoshop, meus amigos. Para cima, cara, você vai diminuir a dureza. Vamos deixar em 0%. Ó, deixa eu deixar a cor branca aqui. Dureza em 0%. Cliquei. Olha como fica. Parece um feixe de luz, né? Agora eu vou clicar Alt, botão direito do mouse, arrastar para baixo, deixar a dureza em 100%. Cliquei aqui, bum, basicamente uma parede sólida. Então essa é a diferença de dureza 0% e essa é a dureza 100%. A gente sempre, quase sempre, eu uso na dureza 0%, tá? Para ficar com esse estilo mais de luz mesmo. Como eu falei, eu costumo trabalhar, pelo menos eu acho que a maioria dos designers também, costumo usar o pincel mais para trabalhar com luz e sombra. Então a gente usa quase sempre aí na dureza 0%, tá? Bom, pincel é isso por enquanto, depois a gente vai usar ele quando a gente for fazer uma arte real, a gente vai usar, vai explicar certinho como funciona para fazer luz e sombra, etc. Bom, carimbo, cara, você vai meio que copiar uma parte da sua imagem. Deixa eu selecionar a camada da moça aqui, porque agora eu vou precisar estar na camada dela para o carimbo funcionar. O mesmo esquema aqui do pincel, tá? Alt, botão direito do mouse, arrastou para a direita, aumenta, arrastou para a esquerda, diminui, tá? Vamos deixar a dureza em 0%. E aí você clica Alt. Tá vendo que ele seleciona esse alvo aqui? Clicou aqui em cima. Deixa eu diminuir o tamanho do pincel. Clicou aqui em cima, ele meio que vai copiando, tá vendo? Eu usei isso aqui por um tempo para tirar mancha. Para tirar a mancha também, porque ele pega a parte limpa da pele ali e vai passando por cima de onde tá as espinhas e tal. Também serve para tirar manchas, tá? Mas esse aqui é a melhor opção para você remover manchas. Fechou? Então basicamente você vai copiar uma parte da imagem e vai colando aí em outros lugares que você vai passando, tá? Essa ferramenta aqui, pincel do histórico, eu não costumo usar, então nem vou ficar apresentando para vocês não. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para a gente tirar esse que a gente fez com o carimbo. Beleza. Ferramenta borracha. Borracha também a gente vai usar muito, principalmente quando a gente estiver usando o pincel. Às vezes a gente dá uma erradinha e tal, a gente precisa usar a borracha. Não só no pincel, às vezes até em imagem também. Enfim, vocês vão ver quando a gente for fazer arte como que a gente usa a borracha. Atalho, tecla E para borracha, tá? Vocês estão vendo que eu estou falando dos atalhos sempre para as ferramentas que eu dou mais ênfase, que é sempre as ferramentas que a gente usa mais, que é importante vocês aprenderem os atalhos. Então, borracha, aprenda. Tecla E. Mesmo esquema do pincel, clica Alt, arrasta para o lado direito, aumenta, para o lado esquerdo diminui, para cima diminui a dureza, para baixo aumenta a dureza, tá? Deixa eu só fazer uns rabiscos com o pincel aqui, vou abrir uma nova camada, fazer uns rabiscos com o pincel só para vocês verem como funciona a borracha, tá? A gente clica aí, seleciona a borracha, borracha com dureza 100%, mesmo esquema do pincel, só que é o contrário, reverso, tá? Dureza 100%, dum, apagou todo duro ali, fez um círculo perfeito. Dureza 0%, tum, tá vendo que ele já apaga mais
mais calminho, um estilo mais suave ali do que a parte de baixo. Basicamente, mesma coisa do pincel, só inverte, tá? Ao invés de escrever, ele vai apagar. Fechou? Deixa eu excluir essa camada aqui. Para excluir camada, você vai simplesmente clicar Delete, tá? Deixa eu abrir uma nova camada aqui. Você vem, rabiscou, fez o que tinha de fazer na camada, clicou V. E aí você vem e clica, tá selecionada a camada, clica Delete, tá? Eu acho que até Backspace também, Backspace também, de você apagar normal aqui no teclado, ele apaga. Mas eu costumo clicar Delete, mas enfim, você clica aqui e você se acostumar melhor aí, fechou? Bom, ferramenta degradê também não costumo usar, então não vou ficar apresentando para vocês não. Essa ferramenta desfoque aqui, tem outras formas de a gente fazer desfoque na imagem, então eu vou apresentar a forma que eu costumo fazer, então não vou apresentar essa ferramenta. Ferramenta subexposição, cara, também não costumo usar, é para clarear áreas de uma imagem aqui, pelo menos eu costumo fazer de outra forma, então eu vou apresentar a outra forma que eu faço. Ferramenta caneta também não costumo usar. Ferramenta texto, sim, a gente vai usar basicamente em todos os projetos. Raramente você vai ter um projeto que você não vai utilizar a ferramenta texto, a não ser que seja um ensaio fotográfico, né, que você vai editar a foto, coisa e tal, aí beleza. Mas um projeto de design mesmo ali, para social media, etc., você com certeza vai usar a ferramenta texto, atalho, tecla T. Clicou T, você clica com o mouse aqui em cima e aí você pode escrever o que você quiser. Tá? Para você mexer no tamanho da sua imagem ou do seu texto aqui na sua camada, você pode clicar Ctrl T, tá? E aí você vai mexer no tamanho, você pode mexer aqui na posição também. Apesar que mesmo não tendo clicado Ctrl D, você consegue mexer, na posição aqui, mas você não consegue alterar o tamanho. A não ser que você venha e altere o tamanho por aqui, tá? Mas Ctrl T, você vem aqui, consegue alterar o tamanho, fechou? Depois a gente entra mais a fundo aí nessa parte de tamanho e tal. Vamos apresentar só por cima aqui, senão a aula vai ficar gigante, cara, gigante. Bom, ferramenta seleção direta eu também não costumo usar. Ferramenta retângulo, atalho, tecla U, tá? Normalmente eu não costumo usar o atalho da tecla retângulo, eu venho com o mouse aqui mesmo, mas lembrando, quanto mais atalhos você souber, mais rápido você pode fazer o seu trabalho, tá? Você vem aqui, só clica a tecla U, pronto, já selecionou. E aí, dentro dessa ferramenta retângulo aqui, se você clicar com o botão direito do mouse, tem a elipse, triângulo, polígono, linha e forma personalizada. As três que eu mais uso é retângulo, elipse e linha, tá? Nem triângulo eu não costumo usar muito, de vez em quando só. As que eu costumo usar mais é retângulo, elipse e linha, tá? Então aqui você vai criar uma forma, tá vendo, galera? Você vem aqui nesse cantinho, aí você pode arredondar as bordas, pode deixar quadrado, tá? E aí, deixa eu abrir uma nova camada aqui. A gente pode clicar com o botão direito do mouse, vem aqui em elipse, cria um círculo, tá? Beleza, é basicamente isso. Aí tem a linha também, que é o que eu costumo usar. Você pode criar uma linha aqui, fechou? Não vou mostrar muito a fundo agora como funciona essa parte das formas, senão a aula vai ficar gigante e a gente precisa encerrar, que na próxima aula a gente começa a realmente mostrar como cada ferramenta funciona, fechou? Aqui é uma mãozinha, cara, para você mexer a sua arte, o seu design aqui, para você, poxa, eu quero ver detalhadamente esse espaço de baixo aqui, ou a parte dos olhos, a parte da orelha, enfim, pode mexer aqui. Só que eu não recomendo, você ficar vindo aqui nessa mãozinha, é só você clicar espaço, que aí você consegue mexer. Ficou clicado, você consegue mexer. Tirou, acabou. Clicou espaço, você mexe, tá? Você tem que ficar clicado para ficar mexendo aqui a sua arte, tá? E aí tem a ferramenta Zoom, que é atalho Z. Você clicou Z, poxa, Alan, aqui tá aparecendo só para aumentar, como que eu faço para diminuir? Eu tenho que vir aqui para diminuir? Não, você vai, deixa aqui como estava, você clicou Z, vai ficar dessa forma. Quero diminuir o zoom, clica a tecla Alt, que aí ele vai mudar para menos, e aí você vai conseguir diminuir o zoom.
Tirou o dedo da tecla Alt, ele vai voltar para mais, volta para mais. Clicou, tecla Alt, você tem que ficar clicado, é igual o espaço para mexer ali com a mãozinha, tá? Tem que ficar clicado, ele vai diminuir. Tirou o clique, ele vai aumentar. Ah, eu quero, por exemplo, poxa, minha arte tá assim, eu tô mexendo assim, mas eu quero dar um foco no olho ali, eu quero criar um brilho no olho, um negócio bem detalhado. Aí eu venho aqui, tuc, 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 tuc. Ah, mas não ficou no olho, cara, ficou na boca. Clica espaço, você sobe para cima aqui e aí você pode ver detalhadamente aqui. Fechou? Então, ferramenta zoom e a ferramenta mãozinha, tecla Z para zoom e espaço para mãozinha para você movimentar aqui a sua arte. São ferramentas que você vai usar demais também no seu design, tá? Bom, basicamente é isso. Aqui você pode editar as barras de ferramentas. Aqui são as cores, tá? Para você deixar no seu seletor, por exemplo, eu estou fazendo uma arte que usa vermelho e preto. Poxa, deixa aqui vermelho na primeira, na segunda eu venho e seleciono preto, tá? E aí você fica com as cores prontas já para você usar aqui. Fechou? Bom, é basicamente isso, galera. Tem essas aqui também. Eu acho que essas aqui eu vou... Essas duas aqui eu vou... Tem bastante ferramenta aqui dentro, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês com mais calma numa próxima aula. Beleza? É isso, galera. Até a próxima aula. Valeu!